Diga-me o seu nome, se faz favor. Mário Fernando Gil Santana. Idade. É 50. Qual é a sua ligação com o Forte da Graça? A minha ligação com o Forte da Graça tem a ver, portanto, eu era filho de um sargento que serviu no Forte da Graça por 2 vezes. E quando, no período de férias, portanto, era um dos locais onde eu passava as minhas férias. Cada vez que o meu pai estava de serviço, era ir passar o dia, portanto, ao Forte com ele. Às vezes, quando era nos fins de semana, ia de manhã. Quando não era dos fins de semana, porque eles iam numa viatura militar e eu não podia ir na viatura militar, depois ia a pé e ia lá ter. E gostava, passava lá os dias no Forte e pronto, a ver o ambiente, a ver como é que funcionavam os quartéis, e foi, digamos, que o meu primeiro contacto com a vida militar, e talvez aquilo que levou a que eu gostasse da vida militar foi, portanto, os tempos que eu passava no Forte, quando estava de férias e quando ia para lá fazer companhia e estar com o meu pai. Lembra-se, no ano em que começou a ir para o Forte, em que ano foi? Sim, 1981, 82, sensivelmente. Lembro-me que talvez 1979, 80, por aí, mais ou menos. Que idade tinha? Na altura tinha para aí 12, 13 anos. O que é que fazia o menino no Forte? Observava, via, portanto, como é que os militares, portanto, como era a vida militar, as atividades dos militares, o que faziam, como é que eles se articulavam. Depois, lembro-me que havia uma zona interdita só para os presos circularem, portanto, dentro daquilo tinha uma entrada, não é? Depois tinha o fosso, tinha 2 portas, os presos circulavam só numa determinada área, muitas das vezes acompanhava o meu pai a essa zona. Lembro-me da formatura que se tinha que fazer aos presos, da contagem. Lembro-me de, às vezes, passar pela cozinha e ver os militares naquelas técnicas rudimentares ainda, a fazer a comida, a descascar as batatas, a cortar as batatas, pronto, a fazer a comida para muita gente. Pronto, e isso tudo, observava isso tudo, ia vendo, às vezes ia falando com uns, com outros. Eles, como eu era um puto naquela altura, também davam-me assim um bocadinho de atenção, porque os presos naquela altura, digamos que era uma novidade, não é? A rotina deles era sempre a mesma, viam sempre as mesmas pessoas, de vez em quando aparecia alguém diferente, pronto, para eles era uma novidade, e então davam-me conversa. Convivia com os presos? Convivia. Pronto, falava com eles, às vezes falava com eles, havia sempre aquele que era mais, pronto, que se aproximava mais, havia os outros que não se aproximavam tanto, mas sim, convivia com eles, andei, posso dizer que estive no meio deles, embora nunca sendo um deles, mas pronto, passava por onde eles passavam, estava onde eles estavam, observava as formaturas, aquilo que eles faziam, andava por ali. O que é que o surpreendeu? Lá, um miúdo daquela idade, aquele mundo todo. Bem, digamos que aquilo que me surpreendeu, pronto, as condições em que em 1980 ainda se vivia naquela altura. Há imagens que ficam. Eu recordo-me que quando os presos se portavam mal, existia uma casa que eles chamavam acho que era redonda, uma casa que era redonda, e então era uma casa escura. Não tinha janelas, era uma casa escura. E então a maneira de castigar um recluso, um preso naquela altura que se portasse mal, era pô-lo 3 ou 4 dias
naquela casa sem luz, sem janelas, sem luz, com uma porta fechada e onde lhe punham a comida por baixo da porta, portanto, técnicas de muitos anos que naquela altura ainda se usavam. E, portanto, tenho essa imagem bem viva de às vezes dizerem, olha, o 52, pronto, que era o nome do coisa, vai para, ou está na redonda ou vai para a redonda, uma coisa qualquer. E lembro-me também que às vezes que os presos utilizavam técnicas, pronto, eu não era militar, né, mas às vezes, e também não ia para lá para me aperceber das coisas. Ia para lá para estar com o meu pai e para passar o tempo. Mas às vezes, pronto, há coisas que ficam na memória. Lembro-me do meu pai, às vezes, comentar com outros sargentos que as técnicas que eles utilizavam às vezes, para sair do forte, para vir à cidade, ou automutilavam-se, ou faziam asneiras para vir ao hospital. Lembro-me que uma vez o meu pai estava em casa e telefonaram-lhe porque havia 2 presos que começaram a tirar cal para cima uns dos outros. Cal, dessa cal de pintar a parede. E então havia um que não estava quase cego, mas pronto, estava com problemas na vista, com possibilidades de ficar cego. E lembro-me que isto foi às 11 da noite, lá teve que ir o meu pai a correr, quer dizer, de carro ao forte, ver o que é que se passava e pronto, e trazê-los para o hospital para os auxiliar. Entrou alguma vez na redonda, sério? Entrei, mas sem ninguém. Sei que, pronto, aquilo havia um dia que eu já não me recordo, eu penso que era às sextas-feiras que havia revista ao forte. E então o sargento que estava de serviço, pronto, passava revista às instalações. E um dos sítios onde passavam revista era essa redonda, para ver se a preocupação dos sargentos naquela altura, lembro-me que era tentar perceber que não havia nenhuma arma, não havia nada dentro da redonda com que os presos que para lá entrassem se pudessem utilizar ou que se pudessem fazer mal. Lembro-me, pronto, de entrar uma vez. Quando eles estavam... Aquilo tinha água, tinha luz, como é que era? Não tinha água, tinha casa de era uma casa com paredes. Aquilo que eu me recordo, não quer dizer, pronto, é como eu estou a dizer, eu estou-lhe a contar uma coisa que vivia há 40 anos e que era miúdo e que, portanto, sem qualquer tipo de preocupação. Era uma casa escura, sem luz e só com paredes. Se me perguntar se tinha casa de banho, não sei. Não sei como é que eles faziam as necessidades, mas não sei se tinha casa de banho. Sei que tinha uma porta e que quando se abria a porta só se via escuro. Chamava-se a redonda. Ficava mesmo em frente, ficava dentro entre 2 portas, entre a porta que acho que é a porta do dragão e outra porta que dá acesso ao reduto dos presos. Portanto, era ali que ficava essa casa. O senhor não brincava com a realidade? Não inventava brincadeiras lá? Não, eu andava sempre atrás do meu pai. O meu pai, aliás, eu ia para lá muitas das vezes quando o meu pai estava de serviço. Estar de serviço implicava ficar lá 24 horas. E eu dormia lá também. Lembro-me que na Casa da Guarda, chamavam eles a Casa da Guarda, quando se entrava do lado esquerdo, tinha duas camas. E eu dormia numa delas. E o meu pai não dormia, porque como estava de serviço e de 2 em 2 horas tinha que passar a ronda, portanto tinha uma secretária, tinha uma cadeira, sentava-se na secretária a ver a televisão, passava a ronda, uma ronda durava cerca de 1 hora, sensivelmente, mais ou menos. Depois vinha da ronda, às vezes a chover molhado, ali estava, enxugava-se, pronto, ali está, arranjava-se, estava ali um bocadinho, seguia, e eu lembro-me de estar ali. Uma das coisas que eu me lembro foi, recordo-me perfeitamente, aquele grande debate que houve na televisão entre o Mário Soares e o Álvaro Cunhal, em que um disse ao outro, olhe que não, senhor. Lembro-me perfeitamente de ver esse debate no Forte da Graça. Estava eu, nesse dia, com o meu pai, a fazer-lhe companhia lá na Casa da Guarda. Vi esse debate na Casa da Guarda do Forte da Graça.
esse confronto entre o Álvaro Cunhal e o Mário Soares, tão célebre que ficou ainda nas coisas, viu lá. Portanto, isso nunca mais me esqueci. O que é que faziam os presos? Quando o senhor estava lá, via, olhava para eles, como é que era a vida daquela rapaziada? Havia uns que não queriam fazer nada. Por ali passavam o dia, em calções, em sapatilhas, e havia outros que, portanto, ocupavam o tempo a ajudar na cozinha, nas oficinas. Pronto, acho que aqueles, não sei, não posso precisar, mas acho que aqueles em que os militares que lá trabalhavam teriam mais confiança, portanto, davam uma ajuda na cozinha, nas oficinas, naquilo que fosse preciso. As oficinas eram de quê? Lembra-se? As oficinas eram de mecânica. Tínhamos umas oficinas de mecânica, mesmo ali antes de se entrar no forte, não, entrava-se no forte, entrava-se na porta de armas e do lado direito havia ali umas oficinas de mecânica. E pronto, e havia presos que, provavelmente aqueles que o pessoal que lá trabalhava tinha mais confiança, portanto, trabalhavam ali nas oficinas, davam uma ajuda, porque pronto, havia presos que eram especialistas em qualquer coisa, uns em mecânica, outros em outras coisas quaisquer, e pronto, e davam ali uma ajuda. Mas isto é como eu lhe digo, estou-lhe a contar na minha perspectiva de miúdo da altura, não é? Portanto, não tem nada. O que é que faz hoje, senhor? Eu sou sargento-chefe do Exército, sargento-chefe de Cavalaria. Apanhou o vício quando era menino no Forte da Graça? Não só, apanhei o vício porque desde muito pequenito, desde que eu me lembro de existir, dos 4, 5, 6 anos, lembro-me de sempre andar dentro de quartéis. Portanto, o meu pai era militar, eu vivi na Rua dos Cavaleiros e o meu pai estava no BC8 e eu, da Rua dos Cavaleiros ao BC8 são 20 metros, ia para o pé do meu pai. Eu lembro-me de andar sempre dentro de quartéis e ganhei o vício e o gosto da vida militar por ter sido filho militar e por desde muito pequenito andar dentro da vida militar, dos quartéis e de ir vendo de ir vendo como é que era a vida militar e pronto, e fui ganhando o vício e fui ganhando o gosto e pronto, e fui militar. E hoje está a cumprir serviço onde? Estou a cumprir serviço aqui no Museu Militar De Elvas. de Elvas.